O Henry Bugalho, ele fez um vídeo com o título "O Brasil pegando fogo e você falando de BBB". Esse é o título, ele fez esse vídeo hoje. E esse vídeo dele me motivou a fazer esse vídeo que eu estou fazendo agora. Por quê? Porque vários seguidores do Henry Bugalho, muitos caíram de paraquedas no canal dele, começaram a questionar o Henry Bugalho, por que ele fala tanto de BBB, né? Por que ele fala tanto de assuntos que não são tão relevantes assim no mundo da política. E o Brasil está pegando fogo, né? E ele não fala das coisas mais importantes no âmbito da política. E é simples, eu vou explicar uma coisa para vocês. É simples. O Henry Bugalho, ele mudou. Ele vem mudando o tipo de conteúdo que ele vem fazendo já desde que ele entrou no YouTube. Ele começou a fazer assuntos que envolvem literatura, assuntos de literatura. Depois ele começou a falar do Bolsonaro em 2018, né? Foi aí que ele ficou em evidência, o canal dele cresceu, e depois de uns tempos para cá, ele começou a falar sobre outros assuntos, né? Ele ficou mais cirandeiro, vamos supor assim. Lembre-se, cirandeiro não é pejorativo, não é xingamento, não é uma crítica. É uma forma de trabalho. E o Henry Bugalho, ou qualquer youtuber, tem o direito de produzir qualquer tipo de conteúdo. O canal é do Henry Bugalho, o canal é dele. Ele faz o que ele quiser no canal. Se ele quiser falar de uma cadeira flutuante, ele fala. Se ele quiser falar de alienígena, ele fala. Ele não é obrigado a falar só de política, né? Só a fazer militância. Então, o que eu quero falar para esse pessoal que caiu de paraquedas é o seguinte: o Henry Bugalho, ele vive da monetização dessa empresa que é o YouTube, certo? Ele segue as diretrizes, as regras do YouTube. Nessa empresa, na plataforma do YouTube, você tem certas restrições. Você não pode tocar em certos assuntos, né? Ou falar certas palavras, porque seu vídeo é desmonetizado. E você tem que seguir regras aqui. Você tem que dançar conforme a música do YouTube. Você tem que dançar conforme a música do YouTube e te apresentar. Você tem que seguir regras, certo? E para quem tem canal monetizado, ele tem que ficar sempre alimentando o canal para poder gerar lucro, certo? E o Henry Bugalho já deixou claro que ele veio simplesmente para ganhar dinheiro, sabe? Para poder sobreviver, para poder ser um youtuber. E para você ser um youtuber, você tem que ser um pouco cirandeiro. Não tem outra opção, sabe? Todo mundo é um pouco cirandeiro, né? Todo mundo fala sobre, faz autopropaganda, etc. Gira em torno do seu próprio canal. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando o que é um cirandeiro. Então, qual é a forma do trabalho do Henry Bugalho? É produzir conteúdos dos assuntos dos trending topics, os assuntos mais comentados, que envolve Big Brother, que envolve tretas, brigas, né, brigas polêmicas, porta dos fundos, como o Henry Bugalho falou o exemplo do esquilo na praça de Nova York, que o esquilo ataca. Se ele quiser falar sobre o esquilo que ataca pessoas na praça de Nova York, ele fala, né? Atualidades, né? Séries, filmes, assuntos, né? Os assuntos mais comentados. Então tudo isso faz parte dos assuntos dos trending topics do Twitter, ok? E o Henry Bugalho sempre deixou claro isso nos vídeos que ele faz. Ele sempre fala: eu peguei dos trending topics, eu peguei esse assunto que é o assunto mais comentado. Então isso não é um segredo para ninguém.
Tá, Scud, mas por que o Henry Bugalho produz conteúdos de assunto dos Trending Topics? Simples, é porque o assunto do Trending Topics dá mais visualizações, dá mais dinheiro. Assim, ele ganha mais dinheiro. Simples assim. Então, para quem quer viver de YouTube, ser monetizado de uma certa forma, né, tem que, de certa forma, falar dos assuntos dos Trending Topics. Né? É mais fácil, é um caminho mais rápido. Certo? Você pode ter seu canal de militância, seu canal de política, seu canal de literatura, seu canal de outros assuntos, do que você quiser. Mas quando você comenta sobre atualidades, sobre todos os assuntos mais comentados, você é um cirandeiro. Simples assim, certo? Você quer mais visualizações, você quer ganhar mais dinheiro. E isso não é crime, isso não é moralmente errado, isso não é uma crítica, isso não é um ataque. Eu só estou simplesmente botando o pingo nos is. Só isso. Eu quero esclarecer para as pessoas que caíram de paraquedas que o Henry Bugalho, ele trabalha dessa forma. E é o que ele escolheu, sabe? Viver para ganhar dinheiro dignamente. Certo? E cada youtuber produz um conteúdo que você consome, né? Produz um produto que você consome. E você pode se dar o luxo de escolher qual produto você vai consumir, certo? Se você gosta de conteúdos iguais ao do Henry Bugalho, ótimo, ótimo. Eu já fui fã do Henry Bugalho, agora eu estou falando de mim, na minha opinião. Eu preferia o Henry Bugalho de 2018, certo? O Henry Bugalho militante. Não o Henry Bugalho que fala da EMA, da EMA, da cloroquina, do Porta dos Fundos, fofoca, treta, assuntos do Trending Topics, sabe? Tem muita Big Brother. Eu não assisto isso. Eu parei de ver esses vídeos do Henry Bugalho, sabe? Então eu era mais fã. Hoje eu já estou meio decepcionado um pouco, sabe? Porque a causa, ela fica secundarizada. Ele ainda tem um pouco da causa, mas a forma que ele faz é se abdicar de uma revolução. A forma que o Henry trabalha é não se comprometer com certos assuntos de política, como economia, né, como o roubo do Guedes, o plano do Guedes. Né? Falar do Bolsonaro, qualquer idiota fala. Qualquer imbecil fala mal. Tá? Agora, falar do Brasil pegando fogo, do Brasil sendo devastado por esse presidente Bolsonaro, isso é complicado. E não dá para falar tudo, né? Até porque você não vai ter vida se você for falar sobre tudo. Você tem que ser mais seleto nos seus assuntos que você possa, para você poder gerar conteúdo. Então, o Henry Bugalho é um youtuber que sobrevive da monetização e tem que seguir as diretrizes da empresa. Ele até falou que ele não comenta sobre certos assuntos no âmbito da política porque ele não manja, porque ele não entende, ele prefere não comentar. Ele mesmo fala isso no vídeo. Talvez ele até possa ser limitado para esse tipo de assunto. Então ele está falando, ele está dando a entender que ele é limitado para certos assuntos de política. Certo? Eu acho que ele é um pouco limitado. E na minha opinião, eu acho que ele é um pouco despolitizado para certos assuntos, sabe? É mais fácil falar dos assuntos dos Trending Topics. E, sobretudo, eu acho que ele não gostaria de arcar com as consequências oriundas de assuntos mais pesados, sabe? Mais pesados, mais espinhosos, vamos dizer assim, porque isso tem responsabilidade,
sabe? Você não pode chegar no YouTube e falar de qualquer coisa, falar sobre milícia. Tem muita coisa de segurança pública que você não pode falar, porque você tem que proteger a sua integridade física. A sua integridade física está em jogo, certo? O Henry Bugalho já sofreu ameaças, assim como vários youtubers. Eu já sofri também. Então, se eu chegar aqui e falar de certos assuntos mais que põem em risco a minha vida, eu prefiro não falar, porque eu quero proteger a minha integridade física. Agora, o que eu penso é o seguinte: não dá para combater o fascismo produzindo conteúdos somente de trending topics. Hoje em dia o Henry Bugalho virou isso, certo? Na minha opinião, na minha visão. Isso não é nenhuma crítica, é uma escolha dele, para mim é uma opção dele, certo? Ele não sente a vontade de falar sobre certos assuntos, ele não fala. Ele não é obrigado. Ele não é obrigado. Agora, também chegar e falar o Henry Bugalho combate o fascismo, combate todas as mazelas desse desgoverno, isso eu não posso concordar. Tá? Porque o que eu mais vi ultimamente no canal do Henry Bugalho foi falar sobre assuntos do Trending Topics. Certo? Você não tem como ser combativo só falando sobre isso. Eu sei que entretenimento é legal, é bacana, sabe? Falar sobre coisas mais leves é bacana. Falar sobre outros assuntos, não necessariamente política, é bacana. Mas o canal do Henry Bugalho parece que priorizou esse tipo de trabalho, essa forma de trabalho, né? Essa forma de produzir conteúdo, esse tipo de conteúdo. Ele virou isso. Assuntos do Trending Topics. Acabou. E isso envolve Big Brother, e isso envolve outras coisas que não são tão relevantes, né? Existem canais que fazem só militância, que tocam em assuntos mais espinhosos, que tocam em assuntos mais combativos. Ok. E aí você escolhe. Certo? Na minha opinião é o seguinte também. Graças à esquerda cirandeira, talvez o Bolsonaro irá se reeleger. Certo? Um canal que abdica do marxismo, abdica da luta trabalhista, abdica da revolução socialista, abdica de outras revoluções, de uma mudança, de um incentivo à população querer reagir a esse desgoverno. Então a esquerda cirandeira, na minha opinião, tem culpa sim. Uma parcela das culpas, certo? Porque se você ficar só falando de Big Brother, você vai acabar reelegendo. Vai acabar reelegendo o Bolsonaro de novo. Isso na minha opinião. Tá? Não estou falando que é só essas pessoas, só a esquerda cirandeira. Não. Tem várias esquerdas e tem direita, tem extrema direita, etc. Todos eles já vão reeleger o Bolsonaro em 2022. Cabe agora a gente ter a noção de não querer optar por isso. Então, para encerrar, na minha opinião, a maioria desses youtubers progressistas são iguais, acabam ficando iguais. Depois que são monetizados, depois que começam a ganhar dinheiro, né, alguns começam a ganhar muito dinheiro. Então, youtuber é assim. Você tem que andar na linha, tem que seguir as diretrizes do YouTube, dessa empresa, dessa plataforma, e tem que dançar conforme a música do YouTube. Eu sou o Scud, se inscreva no canal, ativa o sininho, metralha o like para impulsionar esse vídeo. É isso aí, valeu, falou.